vamos recordar da segunda viagem missionária de Paulo, no momento em que ele faz uma visita à cidade de Éfeso, onde o apóstolo de Jesus, João, evangelista, fazia um trabalho na igreja que ali nascera. Mas em Éfeso havia um outro trabalho feito por uma mulher que soube, ao longo da vida, se apagar para que seu filho crescesse. Maria de Nazaré, que vivia também em Éfeso, numa casa doada por João evangelista, no alto de uma colina, onde ali fora consagrada como a Mãe Santíssima, por levar tanto consolo, tanta esperança aos corações aflitos que a procuravam. E ali Paulo não teve dúvidas de que ele deveria conhecer a Mãe de Jesus. E segundo Emmanuel nos relata na obra Paulo e Estevão, o maior susto que Paulo teve ao se deparar com a Mãe de Jesus foi perceber que ela era a humildade personificada em mulher. Ela parecia um anjo revestido de mulher, e o que fez o apóstolo dos gentios se impressionar foi a humildade. Mas Emmanuel nos relata um outro fato muito interessante daquele encontro memorável, fora que Paulo também ficou surpreendido com os relatos de Maria de Nazaré sobre aquela noite especial do nascimento de Jesus. Porque até então Paulo tinha em suas mãos, assim como todos os cristãos, o Evangelho de Levi, ou Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Levi não tinha tantos detalhes sobre aquela noite memorável do nascimento do Cristo. E ouvindo os relatos vindo da própria mãe do Nazareno, ele ficou surpreendido, emocionado, e ali teve vontade de escrever um novo evangelho a partir daqueles relatos de Maria de Nazaré. E se pegarmos o evangelho de Lucas, que foi descrito em boa parte por Maria, por Paulo não ter tido tempo suficiente para escrevê-lo, devido à sua prisão, indo a Roma, ele então vai nos descrever, no capítulo 2 do livro de Lucas, o relato de Maria sobre aquela noite memorável, onde Gabriel, aquele espírito de luz que tutelou o Cristo, antes mesmo de nascer, junto às orientações dadas a Maria, a José em sonhos, através da mediunidade do pai de Jesus, de desdobramento espiritual, onde diversas vezes foi sendo orientado em toda a infância do Cristo, aquele mesmo anjo que aparece a Zacarias, dizendo a ele que Isabel, sua esposa, uma mulher teoricamente estéril aos olhos da medicina terrena, estava grávida de João Batista, afirmando ser o profeta Elias que reencarnava. Ele escolhe os pastores do campo para anunciar para a humanidade inteira que o Filho de Deus estava nascendo. Não escolheu poderosos, não escolheu pessoas prestigiadas na terra, mas, segundo Lucas, pastores do campo que trabalhavam em alta madrugada, trazendo para a gente dois princípios para que o Cristo nasça em nossos corações. O princípio da humildade, porque quando diz pastores do campo, significa aquele homem que trabalha junto à agricultura, junto à fazenda, na roça, na lida de cada dia com sua enxada. Então é a simbologia mais profunda da simplicidade. E Lucas complementa ainda dizendo que trabalhavam em alta madrugada, mostrando um outro grande princípio de quem quer que o Cristo nasça em seu coração, que é o princípio do trabalho, humildade e disposição a servir. Estas precisam ser as marcas do cristão. Muitas vezes, a pessoa que faz a limpeza da casa espírita, que limpa as cadeiras que estamos sentados, que limpa o corrimão da escada, ela faz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que do ponto de vista espiritual, ela já consegue neutralizar qualquer energia negativa, e quando a gente chega na casa, a gente sente aquele bem-estar. Não aparece aqui na frente, abrindo uma reunião, fazendo uma palestra, muitas vezes não aplica um passe, não desconsiderando também esses trabalhos, mas mostrando que
que as tarefas apagadas, muitas vezes, são muito mais importantes do que as que ficam em evidência. Por isso, esses dois princípios para quem quer seguir Jesus. Primeiro, simplicidade. Segundo, boa vontade para trabalhar. Gabriel aparece aos pastores do campo que, segundo Lucas, tiveram grande medo com aquela visão espiritual. Tiveram medo, porque imaginem só, uma fazenda escura, de madrugada, eles trabalhando, e de repente aparece um espírito. Até a gente que é espírita tem dificuldade em lidar com a aparição espiritual, porque nós ainda temos medo do desconhecido. A gente tem dificuldade de conhecer as leis da terra, quem dirá as leis de Deus. E ali eles com muito medo, representando também a chegada do Cristo em nossas vidas, muitas vezes representada pelo medo, porque o Cristo nos irmana e nos convida para segui-lo através da dor. A postura dos pastores que trabalhavam em madrugada adentro, de terem medo com aquela visão e com aquela mensagem que receberiam, representa o convite que o Cristo normalmente faz para cada um de nós. Na casa espírita, às vezes, a gente ouve algumas frases e repete, sem perceber se tem sentido ou não. Acredito que vocês já ouviram. Olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Nem Chico Xavier veio para o Espiritismo pelo amor. Sofreu desde os 4 anos de idade. Sem entender o processo mediúnico, o padre, lá de Pedro Leopoldo, falava que ele estava com um capeta no corpo. Ele, com 12, 13 anos, tinha que ir para a procissão com uma pedra de 15 quilos na cabeça, rezando 300 Ave Maria e 300 Pai Nosso, para o capeta sair do corpo dele. Sofrimento, uma criança. E ali, em determinado tempo da procissão, e tinha que andar em cerca de 5 quilômetros, 10 quilômetros, os espíritos continuavam aparecendo para ele. E ele contava 247 Ave Maria, 247 Pai Nosso, e continuava rezando, e os espíritos ficavam ao lado dele. 17, 29, 130, 12, e ele se perdia e tinha que voltar de novo à contagem. Então Chico sofreu durante grande parte da vida dele. E o sofrimento foi potencializado com um processo obsessivo da irmã, até o casal Perácio, que vivia na região da fazenda Maquiné, entre as cidades de Cordesburgo, terra natal de uma pessoa da qual precisamos valorizar muito, Guimarães Rosa, escritor brasileiro, e entre a cidade de Curvelo, ali tinha um casal Perácio, José Perácio e Carmen Perácio, que quando Chico completa 17 anos, apresenta a eles o Espiritismo, pelos processos obsessivos da irmã de Chico, e ali, através daquele sofrimento, que já se estendia há 13 anos, ele começou a ter esperança em seu coração. Nós estamos aqui pela dor. Talvez, se tiver merecimento, a gente vem pela curiosidade, ou então porque a mãe traz. Só que muitas vezes, quando a gente vem, obrigado pelos pais, a gente dá uma escapadinha, mas a gente aprende o caminho. E quando a dor visita, a gente volta. E normalmente as mães aflitas, Chico, eu faço de tudo com meu filho, ele não vem, eu queria que ele viesse, estava bebendo, agora está usando droga. E Chico falava, ele não sofreu bastante. Porque quando sofreu bastante, ele vai procurar Jesus, seja aqui ou em outro templo religioso. Nós somos irmãos em Cristo pela dor, pelo sofrimento. Mas aqui a gente encontra uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança, Gabriel disse àqueles homens que representavam esse medo, escondendo o rosto, acanhados com aquela visão celestial. Levantai-vos e não tenhais medo. Ou seja, movimentem-se. Nós não venceremos o medo com um simples tratamento de passe, ou proferindo uma palestra, ouvindo uma palestra, participando de um estudo, de um congresso. Nós venceremos os nossos medos quando a gente aproveitar o passe, a energia benéfica de um tratamento espiritual, quando nós que pronunciamos a palavra articulada, sermos os primeiros ouvintes e praticantes, nós, quando temos a oportunidade de ouvir, absorver aquele conhecimento e começar a mudar o nosso dia a dia. Se a gente quer resposta
diferente da vida, nós precisamos ter uma postura diferente para que a vida também nos dê respostas diferentes. Por isso que Gabriel fala, levantai-vos. Não é só no sentido fisiológico de estarem caídos e ficarem de pé, mas de movimentar o espírito. Mude a postura, mude o comportamento, aprenda com a dor, não cometa os mesmos erros. Levantai-vos, porque trago a vós uma boa nova. O Evangelho é motivo de alegria para as nossas vidas. Por mais que a gente está passando pela dor, pela dificuldade, a gente pode ser feliz. Por mais que a gente tenha momentos de tristeza, que são processos emocionais, a gente pode ser feliz, mesmo triste. Às vezes, nós estamos alegres, mas a gente não é feliz, porque a alegria também é um processo emocional. E ali Gabriel fala, levantai-vos e não tenhais medo, porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. E olha que interessante a fala de Gabriel. Tem um motivo, um propósito, para que nós nos levantamos, que a gente consiga movimentar e que a gente seja feliz. Porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. E vejam bem, o verbo nascer é um verbo que não precisa de complemento verbal na nossa língua portuguesa. Ninguém fala assim, te nasceu seu filho, vai te nascer sua criança. Nasceu seu filho, nascerá sua criança. É um verbo que não precisa de complemento verbal. E ali Gabriel usa um complemento verbal. Vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. Porque Jesus não precisava encarnar na terra para ele evoluir. Ele veio por misericórdia para cada um de nós. Nós que precisamos do Cristo. Nós que precisamos permitir que Jesus nasça em nossos corações. E Gabriel ainda remata dizendo, um sinal vos será dado. Vocês vão achá-lo numa manjedoura, envolto em panos, próximo aos animais, mostrando a mensagem da simplicidade. O sinal, as marcas do Cristo, foi a simplicidade, da manjedoura à crucificação. Do momento em que o Cristo faz a última reunião com seus discípulos, com seus apóstolos, na chamada Santa Ceia, tendo por primeira atitude, após ceiar com os apóstolos, se vestir como escravo e lavar os pés de cada um deles. E ao final dizer, vós me chamais de Senhor e Mestre, e bem dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavo os pés de cada um de vocês, eu também espero que vocês estejam dispostos a lavar os pés uns dos outros. Simplicidade e trabalho. Entrega a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. A vida de Jesus tem como grande mensagem a simplicidade e a disposição para servir. Por isso que Paulo impressiona ao aproximar-se de Maria de Nazaré. Porque ele ficou assustado com a humildade que transparecia dela. Imaginem a humildade do Cristo. Tendo esse entendimento, vamos recordar de um discípulo errante, de um seguidor de Jesus que muito errou. Porque às vezes a gente acha tudo isso muito distante de nós. Nossa, mas eram apóstolos, Jesus os escolheu antes mesmo de encarnar, mas esquecemos que o Cristo conhece cada um de nós pelo nome. E que o próprio Cristo, no Evangelho de João, após a Santa Ceia, ainda fala, vocês estão admirados com o que eu tenho feito? Vós também podeis fazer muito mais. Podem fazer tudo isso que tem feito e muito mais. Não podemos nos desconsiderar. Isso é diferente de ter orgulho, egoísmo e achar que somos melhores que alguém. Mas a gente tem que acreditar na força que cada um carrega. Imagine o Espírito puro do Cristo, que conseguiu plasmar um planeta. Imagine nós, só do ponto de vista de encarnados, nessa reunião. Quantos futuros Cristos nós não temos aqui? Todos nós. Todos nós somos criados simples e ignorantes, mas seremos como Jesus o é. Nós precisamos acreditar mais nos nossos dons.
E aí Jesus pega a história de um homem que a época em que seus discípulos viviam na terra foi o que mais perseguiu. Muitos atribuem a Saulo a morte de Estevão, mas além da morte de Estevão, ele foi responsável por matar dezenas, centenas de cristãos. E não só fazê-los perder a vida, fisiologicamente falando, mas ele foi responsável, por exemplo, de vários soldados romanos entrarem nos lares dos cristãos, a mando de Saulo, e violentar sexualmente as mulheres na frente dos filhinhos. Colocar os esposos no tronco e Eli dar o castigo de 39 chibatadas, humilhando as crianças, agredindo aquelas criaturas indefesas, tudo a mano de Saulo. Mas Jesus acreditou nele. Lê do engano, achar que Jesus falou com Paulo que bandido bom era bandido morto. Sem querer trazer essa conotação à questão política, mas à questão do cristianismo. Eu até acredito que nós, espíritas, erramos muito nessa guerra que se trava entre diferenças políticas. Se nós temos um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, nós somos representados por eles. Independente da conduta, precisamos ter indulgência e orar para o bem deles. Mas, enquanto cristãos, não podemos admitir que a pessoa carregue uma Bíblia num braço e uma arma no outro. Então é bom senso, porque o próprio Cristo orientou Pedro, quando Pedro tirou a espada para defender Jesus. Guarde a espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. E ali, Jesus mostrava que ele não amava o crime, mas ele amava o criminoso. E aparece então convidando Paulo, o grande perseguidor. Paulo não era um assassino, era um serial killer. Se a gente trouxer para uma linguagem atual, torturador, era responsável por crimes sexuais, porque a mando dele eles praticavam esses crimes. E Jesus aparece para ele, manso, pacífico, acreditando num criminoso. Assim como ele acredita em cada um de nós. E essa mensagem de Jesus, acreditar em Paulo, como acreditou em Madalena, é para mostrar que nós, por mais que erramos, a gente ainda tem jeito. Por mais que a gente tenha errado, nós ainda podemos e devemos operar a nossa iluminação interior. Senhor, que queres que eu faça? Perguntou Saulo a Jesus, depois de ouvir do mestre as seguintes palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que nós perseguimos Jesus? Porque se o mal predomina na terra, é que nós somos tímidos. Tenho certeza que todo mundo aqui tem boas intenções na vida, mas às vezes a gente é tímido para amar, para praticar a verdadeira caridade, para permitir que o Cristo viva em nós. E muito desses verdadeiros trabalhos, a gente precisa de ter essas duas marcas, simplicidade e boa vontade. De um ano para cá, vamos fazer uma pesquisa rápida entre os presentes. Quem aqui foi a um hospital? Detalhe, um hospital para visitar um desconhecido. Não é um parente, um amigo, uma pessoa próxima. Levante a mão, por favor. 7 pessoas, que dá aí mais ou menos 5%. Quem foi visitar um morador de rua? Principalmente aqueles que estão fazendo uso de droga. Porque às vezes a gente escolhe, aqueles ali eu não vou não, porque eles são usuários de crack. Como se Jesus escolhesse as pessoas que aproximassem deles. Pelo contrário, quando buscaram aproximar-se de Jesus, pessoas doentes da alma, como prostitutas, criminosos, viciados, os discípulos de Jesus quiseram impedir, e o Cristo falou com eles: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eram crianças espirituais, e essa era a turba que costumava seguir o Cristo. Velhinhos trêmulos, desamparados, sem os filhos para cuidar, no último momento da vida, prostitutas, leprosos, mendigos, crianças que não tinham pai e mãe. Essa normalmente era a característica de quem ia atrás de Jesus. Quem visitou, por exemplo, um presídio de um ano para cá? Abaixou, né? 0%. Ah, mas o presídio é difícil demais, Rafael. É muito complicado. A trabalho. Tá bom.
Já é um começo, porque quem trabalha dentro de um presídio, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, já aprende muito, né? O sistema socioeducativo, que inclusive precisa ainda de mais amor e mais carinho e mais cuidado do que o próprio sistema convencional, né? Porque ali estão nossos jovens. Mas eu estou dando esses exemplos porque o Cristo espera de nós, cristãos, acima de tudo, para que Ele viva em nossos corações trabalhos como esse. Gamaliel, quando foi conhecer a Casa do Caminho, a convite de Pedro, e Gamaliel era um grande fariseu, respeitado por todos, um grande doutor da lei, inclusive orientou Paulo durante toda a sua vida como fariseu, visitou a Casa do Caminho. E o primeiro impacto que ele teve em ver esse tipo de gente que a gente comentou sendo cuidado pelos cristãos foi sintetizado por Emmanuel da seguinte forma: Gamaliel ficou surpreendido com o que viu, porque ali ele percebeu que Jesus e os seus seguidores inauguraram na terra a verdadeira fórmula da benemerência social. Pararam de pregar a virtude atrás dos púlpitos e das cátedras confortáveis e foram de encontro aos aflitos da alma, aqueles que haviam cometido crime, aqueles que eram viciados, aqueles leprosos, e tomavam eles com amor, como um pai faz a um filho. Jesus inaugurou na terra a verdadeira fórmula da benemerência social. Olha que interessante. Ele sai de trás da pregação e do campo das ideias, que muitas vezes a gente fica, e vai ao campo de ação. Ele vai de encontro a essa turma. E às vezes a gente não entende por que a gente não consegue ter resultado diferente da vida. Porque a gente ainda continua com o homem velho dentro de nós. A gente não permite que o Cristo se aproxime. Senhor, o que queres que eu faça? Nós precisamos ter também esse questionamento. E se a gente estudar o cristianismo, a gente vai perceber que o Cristo espera da gente é a caridade. Fora da caridade não há salvação, é a máxima do espiritismo. Ninguém consegue amar como Jesus amou do dia para a noite. O amor é uma construção secular, mas a forma de desenvolver o amor começa pela simplicidade, em aceitar qualquer trabalho, boa vontade para desenvolver uma tarefa, e a partir do momento que você trabalha com boa vontade, seja no campo espiritual, material, no meio acadêmico, familiar, você está praticando a caridade. E a prática da caridade faz com que a gente desenvolva o amor em nosso espírito imortal. Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus responde a Saulo: vá até Damasco e lá te será dito o que te convém que seja feito. Olha o livre-arbítrio. E muitas vezes a gente não entende. Por que a gente não tem um chamado mais efetivo? Por que Deus não mostra o que eu tenho que fazer? Por que Deus não coloca na minha frente a minha tarefa? Por que Jesus não aparece para mim como apareceu para Paulo? Quem aqui queria que o Cristo aparecesse para ele? Levante a mão. Acredito que a maioria. Agora, quem queria sofrer o que Paulo sofreu? Emmanuel, no prefácio da obra Paulo Estevão, fala que todo mundo que deixa um pouquinho de lado a ignorância consegue perceber que também recebe um chamado do Cristo. E que a forma vai variar de pessoa a pessoa. Olha só, Jesus deu livre-arbítrio a Saulo. Mas à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho, o nosso livre-arbítrio ele vai ficando mais restrito. Porque a consciência cobra muito. Então não tem muita escolha, não. A gente tem que passar pela porta estreita. Senão a gente vai ficar dando volta e parando no mesmo lugar. Querem um exemplo disso? Tem uma passagem no Evangelho maravilhosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu digo mais, conhecereis a verdade e a verdade vos incomodará. Porque ela começa a incomodar. À medida que a gente sabe mais, seremos mais cobrados. E isso acontece no mesmo momento, praticamente, em que Jesus aparece para Saulo e fala: vai até Damasco, lá vai ser dito a você o que você tem que fazer. E aí Atos dos Apóstolos continua com o Cristo aparecendo também em espírito a Ananias. E a Saulo falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Ananias ele só falou o seguinte: Ananias. Já era para ele entender a mensagem. Chamou ele pelo nome. Chamar pelo nome é forte. Basta lembrarmos da nossa infância.
quando o pai e a mãe chamavam pelo nome. A gente ficava conscientes de que tinha algo errado. Porque normalmente a gente é chamado pelos pais pelo apelido, uma forma carinhosa. E Jesus usava essa psicologia de chamar pelo nome. Na PAC, por exemplo, que é uma cadeia, que a gente tem, um tipo de cadeia que a gente tem no Brasil, com uma metodologia diferente, é proibido ser chamado pelo apelido. Porque no mundo do crime, as pessoas são chamadas e conhecidas pelo apelido. Um dos primeiros tratamentos que o preso recebe é voltar a ser chamado pelo nome. Isso chama responsabilidade. E Ananias, escutar Jesus chamando ele pelo nome, na mesma hora respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quando a gente vem para uma reunião espírita, que fala do Cristo, inclusive nós temos muitas reuniões espíritas que não têm falado de Jesus, que têm considerado ele um personagem comum da história da humanidade, um cara legal, que de vez em quando a gente comenta, fala dele na prece final, na inicial, mas a gente não vibra da forma que a gente precisa vibrar no Cristo. E aí, a gente começa a perceber que, nos aproximando de Jesus, a gente vai estar sempre percebendo a importância de aceitá-lo como Ananias aceitou. Ananias, eis-me aqui, Senhor. A gente vem numa reunião que fala de Jesus e a gente sai daqui: Senhor, eis-me aqui. Você, a partir de agora, o seu instrumento. E aí Jesus fala com Ananias: vá até a chamada rua da direita, lá tem um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele precisa de sua ajuda. E aí é o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Senhor, estou aqui. Escutei aquela palestra maravilhosa que você tem que viver nos nossos corações. Sai daqui, na primeira dificuldade familiar, a gente fala: não dá não. Vai ser difícil, essa aqui eu vou deixar para a próxima encarnação. Então a gente tem essa preguiça espiritual, principalmente quando a gente precisa mudar, quando a gente tem que ter humildade. E aí Ananias respondeu para Jesus: Senhor, ele tinha falado: eis-me aqui, Senhor, eu sei bem quem é esse homem de Tarso. Ele tem matado um monte de gente que te segue, e ele tem cartas que permitem fazer o mesmo aqui em Damasco. Eu não vou lá de jeito nenhum. E olha só, vejam bem, com Saulo, o que é que Jesus falou? Vai lá, filho, lá vai ser dito o que te convém fazer. Olha a proporção do esclarecimento. Ananias já era muito mais esclarecido. Aí quando ele fala: Senhor, você não leva a mal não, mas não vou não. Dá não. Jesus disse a Ananias: vá, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Vá, e eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. Jesus não deu escolha, mandou ele ir: vai. Mas olha o que Jesus promete para Saulo. Ele é um vaso escolhido, como todos nós somos. E eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. É a porta estreita do Evangelho. Mas esse sofrimento, ele é mais um processo emocional, que nós temos dificuldade em mudança. Se vocês pararem para pensar, todos vocês, quando saírem daqui, vão voltar para os seus lares. Ou vão comer alguma coisa, na casa de algum parente. Vocês não têm um caminho que vocês costumam passar? Se alguém chegar e falar assim: não passa por aqui não, muda essa rua aqui, passa por lá. Lá em Minas, pelo menos, a gente ia ficar desconfiado, ia ficar com o pé atrás. Uai, o que esse povo está querendo de mim? Mudar um caminho? Não vou mudar de jeito nenhum. Nós temos dificuldade em mudar o caminho que a gente faz para a nossa casa. Quem dirá nós mesmos? Muita dificuldade em mudança. Por isso que é doloroso seguir Jesus. Por isso que a porta é estreita. Porque o nosso espírito é viciado no comodismo. Por isso que é difícil Jesus nascer no nosso coração. Porque tem que ter simplicidade, tem que estar disposto a servir. Paulo percebeu, conversando com Ananias, que entre ele e Jesus havia um abismo imenso. E séculos de trabalho em benefício do Cristo na terra seriam inevitáveis para neutralizar todo o mal que ele havia feito ao cristianismo. Mesmo trabalhando séculos para o Cristo, ele não ia conseguir neutralizar todo o mal que ele havia feito. Mas nem por isso ele desanimou. Ele andou 16 mil quilômetros para servir Jesus. 16 mil quilômetros a pé, sem contar as viagens de barco. Fora as cartas. A gente vai chegar lá também. Vejam bem, se a gente sair daqui e for para a minha cidade, Sete Lagoas, é 2 mil quilômetros. Já pensou ir e voltar 8 vezes? E a gente vai seguir numa estrada, sem ter uma estrada.
era deserto. A guia dele eram as estrelas. Sem saber o que ia comer, sem saber se ia ter trabalho. E normalmente ele ficava chateado quando saía de uma cidade, não apanhava, não era preso, não era apedrejado, porque ele percebia que aquela cidade era morna, como Atenas. E ali ele não conseguia edificar o evangelho. Ele ficava frustrado quando não sofria no corpo. Por isso que ele fala: fui crucificado com Cristo. Ele esqueceu a vida material. Ele passou a valorizar mais o que era do Espírito. Mas não foi fácil, porque às vezes a gente não sabe por onde começar. E ele então, com muita dúvida, já queria ir para a sinagoga. Em Damasco mesmo, Ananias falou: calma, meu filho, como é que você quer começar a morder o fruto ou a semear se você não tem as sementes reunidas em teu seio? E aí ele percebeu que ele tinha que pegar orientação com o pai espiritual, Gamaliel, que naquela visita que ele havia feito à casa do caminho, recebeu das mãos de Pedro o evangelho de Mateus e falou com Pedro: estudarei o teu Cristo. E aí Paulo procura Gamaliel no deserto, ele havia se aposentado, e ali ele fala: mestre, venho aqui em busca do teu esclarecimento, que sempre teve a melhor orientação às aflições da vida. Hoje sou iluminado pela mensagem do evangelho, mas não sei como começar a servir. E Gamaliel então fala com Paulo: meu filho, até o momento a sua vida se resume em cuidar da vida dos outros, ganhando dinheiro como religioso. Olha como ele chama Paulo, ainda conhecido como Saulo. Você precisa trabalhar. Sua família te ensinou alguma coisa? Ah, meu pai me ensinou a ser tecelão. Quando eu tinha 12 anos, não poderia ter recebido das mãos paternas uma dádiva maior. Porque toda família que ensina aos filhos o valor do trabalho, essa família tem a bênção divina no lar. Olha que frase linda de Gamaliel. As famílias que ensinam aos filhos o valor do trabalho conseguem a bênção divina nos lares. E ali ele fala com Paulo o seguinte: você tem saúde e força. Você precisa aproveitar isso em favor de ti mesmo. O trabalho, Saulo, é o movimento sagrado da vida. Ele precisou sair da posição de destaque, ser um tecelão, simplicidade e trabalho, as marcas do cristão. 3 anos no deserto, e ao sair e se despedir de Gamaliel, ele recebe o evangelho de Mateus, que Gamaliel havia recebido das mãos de Pedro. 1000 dias, 3 anos, estudando o evangelho do Cristo. Ao lado do casal Prisca e Áquila, que eram cristãos e ali relatavam acontecimentos sobre a vida de Jesus, se enriqueceu no conhecimento, juntou as sementes. Ele volta para Jerusalém, procura a irmã que fala com ele: olha, meu pai não quer te ver nem pintar de ouro. A mamãe morreu de desgosto, e aqui eu não vou te receber. Vai atrás dos amigos, Sadoc e Alexandre, ninguém recebe Saulo. E ele lembra que tinha um lugar que recebia todo mundo no sofrimento, a casa do caminho. Mas não deixaram ele nem entrar. Acharam que ele ainda não havia mudado, que era uma artimanha para envolver e perseguir. E ele então, desorientado, volta para Tarso, procura o pai. E o pai então fala com ele: ou o carpinteiro ou sua família. E ele ficou com Jesus. Doeu, mas ele ficou com Jesus. E ele sai dali chorando, o coração amargurado. Emmanuel usa o tema de melancolia, o que a gente conhece como depressão. Ele queria servir Jesus, mas as oportunidades não apareciam. As pessoas não tinham nele credibilidade. E às vezes falta um pouco dessa vontade da gente querer servir o mestre. Ah, mas eu não vou numa cadeia não, porque é constrangedor. A vontade de servir Jesus precisa estar acima disso. Ah, eu não vou no hospital não, porque eu não quero limpar vômito, não quero trocar fralda. A vontade de servir Jesus precisa estar acima disso, porque no leito do hospital tem uma pessoa que às vezes, pela demanda ser muito grande das enfermeiras, está ali há algum tempo sem trocar uma fralda, assado, com mau cheiro, porque não tem um familiar para fazer isso. Não tem uma pessoa para segurar na mão e fazer uma última oração na agonia do desencarne. E nós somos cristãos, muitas vezes no conforto do lar. Precisamos ter mais boa vontade, mais energia para trabalhar em favor do nosso próximo. E Paulo queria, mas as oportunidades não apareciam a ele. Então, exausto, depois de caminhar e estar numa gruta próxima a Tauro, ele sente
que o corpo físico dele descansava, mas que o corpo espiritual ascendia a regiões mais altas. Capítulo 12º da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreve mais ou menos assim: há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, não sei. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu, e lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Ali, naquela passagem, Paulo faz as primeiras reflexões sobre o perispírito, segundo Emmanuel na obra Paulo Estevão, numa nota de rodapé. Porque ele fala, há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, não sei. Ele falava de um corpo intermediário. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu, e ali Paulo fala de dimensões espirituais diferentes. Senão ele falara, fui arrebatado ao céu, mas ao terceiro céu é que ele entendia que havia dimensões espirituais diferentes. Isso não é criação de Allan Kardec do Espiritismo. E ali ele fala, e lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Mas no Paulo Estevão a gente tem o que aconteceu. Ele chega num lugar maravilhoso, onde falta palavras para descrever, com a nossa pobreza relativa ao que existe no mundo espiritual, nossa pobreza de linguagem, uma música maravilhosa que o emocionava, e ele vê dois vultos luminosos andando em sua direção, Estevão e Abigail, sua noiva amada. E Estevão começa a orientar, e Paulo continua angustiado, porque ele vê a noiva amada em silêncio. E Estevão fala, e ele com o coração apertado, e os dois fazem menção em se despedir de Paulo, e aquele desdobramento acabar, e ele fala, Abigail, eu estou querendo muito servir Jesus, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu vou começar? E é um questionamento que às vezes nós fazemos. Eu achei que eu estava servindo Jesus, mas eu não estou visitando esses aflitos, esses doentes, porque o próprio Cristo fala que uma pessoa chega no mundo espiritual e fica surpreendida porque está ali sofrendo. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou nesse inferno interior? E aí aparece a personificação da consciência, que seria um Deus, porque o encontro nosso com a morte é o encontro com a própria consciência, segundo André Luiz, e fala, meu filho, eu tive preso, tive no hospital, tive com fome, com frio, com sede, e você nunca me visitou, nunca matou minha fome, nunca me ofereceu nada para acabar com o meu frio. Uai, mestre, mas eu não estou lembrado em ter te visto e ter faltado com o auxílio. Todas as vezes que você deixou de fazer isso com o mais pequenino. Todas as vezes que deixasse de fazer isso ao mais pequenino, deixou de fazer a mim. E outro homem, justo, simples, mas que trabalhou e dedicou, chega surpreendido no plano maior da vida, vislumbrado com aquela visão celestial, e fala, o que é que eu fiz para merecer isso? E aí o mestre aparece, que é a nossa consciência, e fala, todas as vezes que você fez isso a um desses pequeninos, você fez a mim. Toda vez que você visitou um doente, toda vez que você ofereceu um pão, toda vez que você ofereceu um agasalho, todas as vezes que você foi na prisão. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ainda complementa, visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Não é só visitar o preso, não. Visita como se você também estivesse preso. E Chico Xavier costumava ir à cadeia pública mensalmente, e toda vez que ele ia, Emmanuel falava a mesma coisa com ele. Ele sabia o que Emmanuel ia fazer, e Emmanuel falava, Chico, está vendo esse povo aí encarcerado? E Chico, estou, Emmanuel, sabendo o que ele ia falar. Pois é, Chico, a diferença deles e de nós é que o crime deles já foi descoberto, e o nosso ainda não. Todos nós somos criminosos aos olhos de Deus. E às vezes a gente é cheio de restrição. Ali eu não vou, isso aqui eu não faço. Nós somos farinha do mesmo saco. Não tem ninguém aqui que é sobrenatural. Espírito missionário como Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, o Papa Francisco recentemente, são raros. São raros. E ali, Paulo pergunta para Abigail, como é que eu vou começar a servir? Como é que eu vou começar a colocar em prática? E ela responde a ele com uma palavra, ame. E ele fala com ela assim, mas eu sei do amor, mas como é que eu vou me enriquecer nessa virtude divina? Como desenvolver o amor? Olha a inteligência de Paulo. Eu sei que eu tenho que amar, mas como que eu desenvolvo o amor? E ela responde também com uma palavra, trabalhe. O trabalho faz com que um dia a gente consiga amar. Kardec fala que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. E ali, ele fala, eu quero trabalhar, mas ninguém me dá oportunidade. E às vezes nós somos melindrosos.
Ah, eu queria fazer isso, mas o que me deram para fazer é aquilo. Faça com amor, faça com simplicidade, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E ali ela responde ele com uma única palavrinha também: espera. E às vezes a gente quer morder o fruto sem ter começado a semear. Vamos fazer a nossa parte, que o céu ajudará. Na hora certa, no tempo de Deus, as coisas fluem. Só que a gente quer atropelar a ordem das coisas. A natureza não dá salto. É um degrau de cada vez. E ele falou assim: eu estou esperando. Já tem 4 anos, desde que eu vi Jesus. Eu quero trabalhar para um dia eu amar. Eu espero. E até na casa do caminho o pessoal não acredita em mim. E ela fala a última palavra e aquele desdobramento termina: perdoe. A espera faz a gente ser paciente. E a pessoa que é paciente, ela tem uma facilidade muito maior em perdoar. Emmanuel fala que a partir daquele dia, Paulo levou aquelas 4 palavrinhas como lema da vida. Trabalharia diariamente para um dia amar como Jesus amou. E trabalharia muito. Saberia esperar para cultivar a paciência e um dia perdoar também, como Deus perdoa a cada um de nós com sua infinita misericórdia. Ficou mais 3 anos na terra natal, em Tarso, trabalhando como um tecelão humilde. O jovem que saiu da cidade pequena, foi para Jerusalém, como sendo a maior esperança da sua raça, volta para ser um tecelão, para baixar a bola dele. E para ele aprender que ele deveria comer o pão com o suor do próprio rosto. Que ele não deveria viver da religião, mas viver para a religião. 7 anos depois da conversão, ele recebe o convite de José Barnabé, que convida ele a trabalhar na igreja de Antioquia. O que Paulo quis fazer quando chegou lá? Primeiro, ele montou a tenda de trabalho do lado da igreja, para não ser pesado aos ombros de ninguém, e para não viver da obra. E às vezes é bom a gente repetir isso, porque no Espiritismo, o que nunca foi certo e nunca foi comum passou a ser. Muita gente vivendo da obra espírita. Chico viveu de um salário mínimo. Escreveu mais de 500 obras. Milhões e milhões de livros vendidos. Nunca pegou um centavo para ele. Parece loucura a gente estar falando, mas é o que está virando, às vezes, o movimento espírita. Pessoas querendo viver da religião. E Paulo combatia isso fielmente. Dai de graça o que de graça recebestes. E ali, ele chega na igreja de Antioquia, monta sua tenda de trabalho, e sabe o que ele começa a fazer? Querer falar, porque era essa a grande esperança dele. Usar a fala, era o dom dele. E aí Emmanuel comenta que ele ficava vermelho, ficava gago, não tinha uma linha de raciocínio, e aí discretamente tiraram ele das palestras. Mas ele havia aprendido a esperar. Ele teve humildade. E aí ele percebeu que a cidade de Antioquia era muito próxima ao porto. E muita gente passava ali durante o dia, querendo saber notícia de Jesus, comerciantes, e não encontrava porque a reunião era só à noite. Aí ele começou a atender essas pessoas de forma particular, ouvia a dor das pessoas e esclarecia. É o que a gente tem na casa espírita chamado de atendimento fraterno. Paulo inaugurou na terra o trabalho de atendimento fraterno. Para terem uma ideia da importância desse trabalho, uma das pessoas que ele ouviu foi um jovem médico que passava por ali chamado Lucas, que ao se despedir daquela assembleia falou: olha, vocês que seguem Jesus e eu agora que vou seguir o Cristo, nós precisamos repensar isso aí, porque nós estamos sendo conhecidos como homens do caminho, caminheiros, mas o mal também tem seus caminhos. Vai ser muito mais justo chamarmos uns aos outros de cristãos. Um atendimento fraterno converteu o coração de Lucas, que se tornou mais adiante o grande companheiro de Paulo, ao ponto dele escrever na sua última epístola, segunda epístola a Timóteo: só Lucas está comigo. No final da vida, em Roma, só Lucas está comigo. E conheceu ele no atendimento fraterno. Conheceu ele no atendimento fraterno. A partir dali, começou as chamadas viagens missionárias. Falta 4 minutos para terminar a fala. E eu queria muito falar da primeira viagem missionária, mas para falar dela era uma palestra de seminário, de 3 horas. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas o fato interessante é que não foi fácil nem ele começar a trabalhar, ele começar a servir. Mas a gente precisa ter em mente esses 2 princípios básicos: simplicidade e disposição a servir. E Gabriel, quando aparece para os pastores do campo, ele fala algo maravilhoso ao se despedir: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja,
glória a Deus, vamos respeitar, nos colocar como servos, vamos reconhecer a grandeza do Pai Celestial e vamos dar graças a Ele pelo simples fato de estarmos reencarnados. Se a gente não tem todas as faculdades fisiológicas que gostaríamos, ou se estamos passando por qualquer dificuldade física, mental, social em nossas relações, a gente tem que continuar confiante, porque a gente tem o Cristo nos iluminando. Paz na terra aos homens de boa vontade. E para encerrarmos, gostaria de falar da chegada de Paulo em Antioquia da Psídia. Uma outra cidade chamada Antioquia, na primeira viagem missionária, ao lado de Barnabé, quando pararam para repousar numa gruta, o que era muito comum à época, e ali eles chegavam já em madrugada, e Paulo e Barnabé, muito empolgados com os sucessos das primeiras cidades, em especial na cidade de Neopafos, onde construíram a primeira igreja das missões de Paulo. E ali, chegando próximo a Antioquia, eles pararam para repousar e falaram: graças a Deus temos o tesouro da vida. Graças a Deus temos essa preciosidade. Ganhamos o tesouro, temos a riqueza em nossas mãos. E estava passando 2 bandidos na região. E ouviu eles falar dessa riqueza, desse tesouro. E falou: nós vamos lá que nós vamos acertar a boa. Chegaram com o objeto cortante, falou: passa isso aí. Eles, com os pergaminhos, que era a riqueza deles, entregaram os evangelhos que tinham. Entregaram as túnicas que eles carregavam de reserva, ficou com a roupa do corpo, entregou os pães, as moedas, ficaram sem nada. O dia amanheceu e Barnabé falou: vamos abortar a missão, vamos voltar. E Paulo: mas por quê? Ué, nós só temos a roupa do corpo, não temos pão, não temos nada para alimentar, não temos dinheiro. Como é que a gente vai seguir? E aí Paulo fala: por que você está aflito com isso? Não vai faltar para a gente o necessário? Na próxima cidade a gente vai procurar trabalho. Podemos nos alimentar com os frutos silvestres que encontrarmos pelo caminho. E Paulo, falando isso, nos faz lembrar o que o Cristo disse logo após pronunciar as bem-aventuranças: observai os pássaros no céu. Não semeiam nem trabalham, mas não falta a eles o necessário. Vocês são muito maior diante da criação. Observai os lírios no campo, nem mesmo o rei Salomão se vestiu com tamanha beleza. Vocês são muito mais do que isso na criação. E aí Barnabé deu um checkmate, teoricamente, em Paulo. Tudo bem, a gente pode trabalhar, a gente pode alimentar, mas levar o evangelho. Sem o evangelho não tem como seguir. E ele está certo, gente. Sem evangelho a gente não segue. E eles, na missão, levavam os evangelhos para os irmãos que se convertiam, anotar as instruções e terem com eles as cópias do evangelho de Mateus. E naquele momento Paulo riu, deu um sorriso de alegria, de felicidade, colocou a mão próxima ao coração, segundo Emmanuel, e ele tirou um pergaminho, que era aquele evangelho que ele havia ganhado de Gamaliel, que Gamaliel havia ganhado de Pedro, e segundo Emmanuel, ele sempre carregava próximo ao coração. E falou: agora a gente pode seguir, porque nós temos o evangelho. E Emmanuel comenta que era profundamente comovedora a fidelidade que aqueles primeiros cristãos tinham com Jesus. Por isso que Paulo escreve na segunda carta aos Gálatas, na primeira carta aos Gálatas, no capítulo 2, no item 20. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. E que um dia a gente também possa falar como Paulo falou: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Hoje eu vivo para o Cristo. Eu sinto como Jesus sentia. Eu enxergo a vida como Cristo enxergou e nos ensinou. Eu pratico tudo aquilo que o Mestre deixou. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. E que a imagem do Nazareno possa estar cada vez mais forte em nossos corações. E que os lares aqui representados também recebam a paz e a harmonia de Jesus. Muito obrigado pela atenção e que Jesus abençoe essa casa e a vida de todos vocês. Obrigado.